Olá, a paz do Senhor. É um prazer estar mais uma vez com vocês para compartilharmos da santa, poderosa Palavra de Deus. Desta feita eu quero meditar com vocês no Evangelho de Jesus Cristo, registrado por João, no capítulo 14 e no verso 6, que diz exatamente assim: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Isso nos faz lembrar de certa feita, Jesus, reunido com os seus discípulos, faz uma pergunta aos mesmos. E a pergunta foi a seguinte: o que dizem as pessoas a meu respeito? O que eles falam sobre mim? E os discípulos então responderam a Jesus: Senhor, alguns andam dizendo que tu és João Batista. Outros estão dizendo que tu és o profeta Elias. Outros dizem que tu és o profeta Jeremias. E outros ainda dizem que tu és um dos profetas do Antigo Testamento. Jesus, após ouvir as respostas que vieram dos seus discípulos, Jesus agora interessado no entendimento dos discípulos, Jesus agora ele é direto em sua pergunta. E Jesus então faz uma pergunta direta aos seus discípulos. E a pergunta que Jesus faz agora aos discípulos é a seguinte: e vocês? O que vocês pensam ao meu respeito? Então, naquele momento, Pedro, ele toma a iniciativa e ele fala por si e pelo grupo dos discípulos, dizendo da seguinte forma: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós queremos, juntamente com você, nesse dia, falarmos sobre quem é Jesus em João 14, 6. Em primeiro lugar, Jesus, ele é o caminho. Ele mesmo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe, amado ouvinte, existem muitas religiões, mas o caminho para Deus é apenas um. E esse caminho tem nome. Esse caminho, ele é Jesus. Ele mesmo disse de maneira categórica, para que não houvesse dúvida alguma: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Existe uma máxima entre as pessoas dizendo da seguinte forma, que todos os caminhos levam a Deus. Mas isso é um engodo, é um engano, é uma expressão falsa, isso não é verdade. Porque a Bíblia, a Palavra de Deus, expressa de maneira firme, de maneira consistente, que só existe um caminho, e esse caminho é Jesus. E Jesus ainda mais, ele insiste em dizer que ninguém chega até o Pai a não ser por Ele, a não ser por Jesus. Provérbios 14, verso 12, nos afirma que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o seu fim é destruição, o seu final é de morte. A palavra de Deus também diz lá em João capítulo 8 e no verso 12: Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então precisamos andar neste caminho chamado Jesus. Jesus, ele é o caminho. Nós devemos então andarmos nesse caminho que é Jesus, que é o nosso guia, é o caminho certo,
É o caminho que nos leva realmente até a presença do Deus Pai Todo-Poderoso. No mundo em que vivemos, as religiões gritam, os segmentos religiosos gritam, se proclamam, dizendo conhecerem a verdade, conhecerem realmente o melhor para as pessoas, se autoproclamam ser o caminho, mas na verdade o caminho é Jesus. O caminho até Deus, o caminho até o Pai Todo-Poderoso é somente Jesus e através de Jesus. Muitas vozes se têm feito ouvir no mundo, mas a única voz que nós devemos ouvir é a voz de Jesus, porque Ele é o caminho que nos conduz a Deus. Ninguém chega a Deus, ninguém chega ao Pai a não ser por meio de Jesus, a não ser através de Jesus. E por isso então a importância e a necessidade de nós andarmos na presença de Jesus, andarmos neste caminho que é Jesus, porque estando em Jesus, andando em Jesus, nós não andaremos em trevas, nós não andaremos na escuridão, mas nós teremos a luz da vida. Jesus é a luz da vida, Jesus é a luz do mundo. Jesus realmente traz luz às nossas vidas, ilumina os nossos passos e com certeza nós não andaremos na escuridão. Você já teve aquela experiência de que quando é noite e você está em casa fazendo as suas rotinas, as suas atividades comuns e de repente, quando menos esperamos, a energia cessa, a energia acaba e ali então vem aquela escuridão total e a primeira coisa que nos vem à mente é procurar nos deslocarmos até onde nós temos colocado alguma coisa que pode iluminar o nosso ambiente. Então nos dirigimos de repente até o armário para pegarmos ali o fósforo, um isqueiro, nos dirigimos até o fogão, nos dirigimos até de repente o lugar onde temos ali uma lanterna guardada, para então providenciarmos um meio de luz para que não venhamos a ficarmos na escuridão, para que não venhamos a ficarmos nas trevas. E as pessoas que estão sem Cristo, as pessoas que não estão andando na presença de Jesus, que não estão seguindo Jesus, estão justamente nessa condição, estão em trevas, em escuridão, estão andando, apalpando as coisas, procurando chegar a um lugar onde haja claridade, onde haja esclarecimento. E enquanto isso não acontece em meio à escuridão, é natural os tropeços, é natural os esbarrões, é natural muitas vezes as quedas, é natural muitas vezes os acidentes, porque não estamos enxergando um palmo à nossa frente, porque grande e forte é a escuridão. Assim é o homem sem Deus. Assim é a pessoa sem Jesus em sua vida. Ela pensa que está tendo claridade, ela pensa que está correta, ela pensa que está certa, mas na verdade ela está andando em trevas, ela está andando em escuridão, ela não sabe onde está pisando, ela não sabe no que está esbarrando, porque ela não tem a luz da vida, que é Jesus em sua vida. Ela não está no caminho, porque quando ela está no caminho, quando ela está em Jesus, ela não vive em escuridão, ela não vive em trevas, mas ela tem a luz da vida em sua vida. E essa luz da vida é Jesus. Jesus é a nossa luz. Jesus é aquele que nos traz realmente claridade às nossas vidas espirituais. E por essa razão, a palavra de Deus também diz lá no profeta Isaías, no capítulo 55 e no verso de número 7, Deixe
o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que vai se compadecer dele, e torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, Deus, amado ouvinte, se preocupa com a minha, com a sua vida. Ele quer o melhor para você. Então, por essa razão, o apelo de Deus a você é justamente esse, para que você abandone os seus caminhos antigos, para que você abandone a sua maneira de viver, a sua maneira de ser, e que você se volte para Deus. Venha até a presença de Deus, para que Deus possa mudar a sua sorte, mudar o seu caminho e ser a luz na sua vida. A palavra de Deus também diz lá no Salmo de número 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Jesus, ele é o caminho. Então esteja no caminho certo, esteja em Jesus e você jamais estará confuso, você jamais estará confundido, porque você está no caminho certo, você está seguindo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, você está seguindo o Mestre dos Mestres, você está seguindo a Jesus. E Jesus também, além de ser o caminho, Jesus, ele é a verdade. Pensamentos, ideias, conceitos, existem vários, existem muitos, mas a verdade só existe uma. A verdade absoluta, ela existe e ela também tem nome. A verdade absoluta chama-se Jesus. Jesus é a verdade. Jesus é a palavra viva de Deus. Ele disse nesse texto, eu sou o caminho, a verdade. Notem que existe o artigo definido a antes da verdade. Então Jesus se define como sendo a verdade. Ele é a verdade, ele não é uma verdade, ou uma das muitas verdades que as pessoas têm dito, ou que você tem ouvido, ou quem sabe você acredita. Mas Jesus, ele é a verdade. Sim, Jesus, ele é a única verdade. Ele é a verdade. E como verdade, ele é também a palavra de Deus. E esta palavra de Deus, ela nos santifica, ela nos dá um banho de verdade, um banho de justiça. João 17, verso 17, afirma o seguinte, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade de Deus revelada para as nossas vidas. E Jesus é esta verdade. Jesus é a verdade de Deus revelada para as nossas vidas. Então, se estamos na verdade, se Jesus, ele é a verdade das nossas vidas, nós somos santificados por essa verdade. Nós somos justificados por essa verdade. Se nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos a verdade. João 8, verso 32, fala o seguinte, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. E se conhecemos a Jesus, se Jesus realmente é a nossa verdade, então nós somos libertos. Nós somos libertos do pecado, nós somos libertos do poder das trevas, nós somos libertos do engano, nós somos libertos de todo o embaraço, porque nós estamos na verdade que liberta. E esta verdade que liberta é Jesus, que nos liberta de todo e qualquer engano, que nos liberta de todo e qualquer embaraço, que nos liberta e quebranta toda a algema que nos prende, aquilo que nos mantém distante
e nos mantém separados de Deus. Jesus é a verdade que liberta. Jesus é a verdade que liberta o homem do pecado. Jesus é a verdade que liberta o homem do diabo. Jesus é a verdade que liberta o homem dos seus problemas. Jesus é a verdade que nos liberta de toda e qualquer calamidade, de toda e qualquer enfermidade. Jesus, Ele é esta verdade. E muitos têm desprezado esta verdade. Muitos têm desprezado a Jesus, a verdade real, a única verdade que existe neste mundo. Muitos têm ignorado, muitos têm rejeitado. Você, amado ouvinte, diante dessa exposição, qual será a sua decisão? Qual será a sua posição? Jesus, Ele é o caminho, Jesus, Ele é a verdade. Mas Jesus, além de ser o caminho, além de ser a verdade, Jesus também, Ele é a vida. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Somente em Jesus existe vida. Somente em Jesus a vida. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 5 e o verso 12: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. São as palavras do próprio Senhor Jesus. Ele diz então, ele afirma que quem tem o Filho possui a vida, mas aquele que não tem o Filho, ele não tem a vida. E que vida é essa? Nós estamos falando de uma vida real, da vida de satisfação, da vida concreta. Estamos falando não apenas da vida que vivemos neste mundo, mas estamos falando da vida que prossegue, que continua além túmulo. A Bíblia diz que o Deus criou o homem com uma alma que é imortal. O nosso corpo morre, o nosso corpo ele é sepultado, mas a palavra de Deus diz que o nosso espírito, que a nossa parte não física e a nossa parte não material, ela vive para sempre. Essa parte é eterna. Mas existe um destino para a nossa alma. E esse destino a Bíblia chama de céu ou inferno. E o que vai determinar se estaremos no céu ou inferno é a nossa decisão enquanto estamos em vida neste mundo. Ora, se nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, que é o caminho, se nós andamos em Jesus Cristo, que é a verdade, e se temos Ele em nosso coração, que é a vida, obviamente, nós pertencemos a Jesus, nós pertencemos a Deus, nós somos propriedade de Deus. E o dia que nós morrermos, o dia que nós deixarmos de existirmos para este mundo físico, certamente a nossa alma, o nosso espírito, vai estar na presença de Deus, vivendo para todo sempre, para todo sempre, para toda a eternidade, na presença gloriosa de Deus, porque a nossa alma, o nosso espírito vive para sempre, nunca morre, nunca deixará de existir. Estaremos para sempre na presença do Senhor, o nosso Deus. Mas uma outra verdade dura e que machuca muitas pessoas, mas é a palavra de Deus que nos afirma isso.
quando nós não optamos, ou quando nós não estamos em Jesus Cristo, quando nós negamos, negligenciamos e morremos sem Jesus, morremos sem Cristo, nós morremos sem o Filho. E morrendo sem o Filho, nós não temos esta vida eterna, plena em Jesus. Mas aquele e aquela que morre sem Jesus, que durante toda a sua vida negou, negligenciou, não quis assumir nenhum compromisso, nenhuma responsabilidade com Deus e morreu sem Jesus Cristo, já não há mais nada o que fazer. A palavra de Deus diz que após a morte segue-se tão somente o dia do juízo, o momento do juízo. E a palavra de Deus diz que quem está sem Jesus está sem o Filho. Quem está sem Jesus está sem o privilégio de estar com a vida eterna na presença de Deus. Mas como ele também tem uma alma, como ele também tem um espírito que não morre, que é eterno, a Bíblia diz que o lugar desses que morrem sem Jesus é o lugar de sofrimento eterno. Esse lugar a Bíblia chama de inferno. Essa pessoa vai passar toda a sua eternidade sofrendo, separado da presença de Deus. É o que a Bíblia fala, é o que a Bíblia nos ensina. E algumas pessoas não entendem essa verdade, não entendem essa realidade. Amado ouvinte da palavra de Deus, Deus, Ele é justo, Ele é o justo juiz. Algumas pessoas dizem, se Deus existe, por que Ele permite que tanta maldade aconteça no mundo? Se Deus existe, por que Ele permite que os homens façam tanto mal ao seu próximo? Ora, Deus existe sim. Deus não aceita e não concorda com o mal que a humanidade tem produzido. Na verdade, toda maldade que existe no mundo é resultado do pecado. O homem pecou, o homem se revoltou contra Deus e, em consequência dessa desobediência, em consequência desse pecado, o mundo tem estado onde chegou. E a maldade tem aumentado, a maldade tem se multiplicado, o amor de muito tem se esfriado por causa da maldade no coração do homem, por causa do pecado que entrou no coração do homem. A palavra de Deus diz que todos pecaram e afastados, destituídos, estão da presença de Deus. Mas a Bíblia também diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. E todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo foram reconciliados com Deus, foram redimidos em Jesus Cristo e tornaram-se novas criaturas, tornaram-se um novo homem e uma nova mulher com a mente de Jesus Cristo. Mas aqueles que negam a salvação, que negam a Jesus Cristo, que renunciam a Jesus Cristo, eles estão entregues ao pecado, eles estão entregues aos seus próprios prazeres, ao seu próprio entendimento e vão fazendo mal sobre mal, ruindade sobre ruindade e vão sofrendo as suas consequências. Mas a Bíblia diz que chegará um momento em que todo homem será julgado pelas suas obras, inclusive por toda palavra que foi pronunciada. A Bíblia também diz que uns ganharão os céus, ganharão as moradas, mansões celestiais na presença do Deus Todo-Poderoso. Estes uns são aqueles que assumiram um compromisso com Cristo ainda nesta vida terrena e após morrerem estão com realmente o seu lugar reservado, com o seu lugar garantido
na presença de Deus. Já aqueles que morrem sem Jesus não têm esta mesma sorte. E chegará o dia do juízo final, onde a Bíblia diz que todo aquele cujo nome não se achar escrito e registrado no livro da vida será lançado no inferno, onde está o diabo, o anticristo e todos os seus demônios. E todo aquele cujo nome não se achar escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre, que é o inferno. É isso que nos ensina a palavra de Deus. E é por essa razão que a palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 5 e o verso 12: quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho não tem a vida. E em Jesus Cristo, a nossa vida não é uma vida qualquer, mas é uma vida abundante. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10 e o verso 10. Eu vim para que tenham vida e que vocês a tenham em abundância. E essa vida que nós temos em Jesus é uma vida de satisfação, é uma vida eterna. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte da morte para a vida eterna. Então, se você tem Jesus em sua vida, se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, você então está na presença de Deus. Se você entregou a sua vida a Jesus, você então está no caminho, você então conhece a verdade, você então possui a vida, você então tem o seu nome registrado no livro da vida. Mas se porventura você, ouvinte da palavra de Deus, não se decidiu por Jesus ainda, não entregou a sua vida a Jesus ainda, pense a esse respeito, porque Jesus, Ele é o caminho, Jesus, Ele é a verdade, Jesus, Ele é a vida, e ninguém chega até Deus, ninguém chega até o Pai, a não ser por Jesus, pois quem tem o Filho tem a vida eterna, mas quem não tem o Filho não tem a vida. Quem tem o seu nome escrito no livro da vida, ele tem garantia de que vai morar nos céus. Ele tem esta certeza, ele tem esta convicção, porque é Deus quem garante em sua palavra. Mas quem não tem Jesus não conhece a verdade. Quem não tem Jesus não está no caminho certo. Quem não tem Jesus não tem a vida eterna. Ele tem a vida do momento, a vida terrena, mas a vida eterna com Cristo ele não tem. Então é necessário entregarmos as nossas vidas aos cuidados de Jesus Cristo. É necessário nos aproximarmos de Jesus e entregarmos as nossas vidas ao controle, ao domínio, ao senhorio de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 11 e no verso 28: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, se você está cansado desta vida, se você está oprimido, Jesus faz o convite: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, que estáis sobrecarregados,
que estão oprimidos, porque eu vos aliviarei. Jesus dará alívio à sua vida. E Jesus fez uma promessa. Jesus disse lá em João 14, eu vou para o Pai, não se turbe o vosso coração, eu vou para o Pai. Crede no que eu estou falando, Jesus dizendo, eu vou para o Pai, e eu vou preparar lugar. E quando tudo estiver pronto, quando o lugar estiver preparado, eu voltarei para buscar vocês, para que vocês estejam comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus prometeu isso. E fiéis e verdadeiras são as palavras de Jesus. Jesus disse que Ele viria. A palavra de Deus diz que Jesus viria a este mundo. E Jesus veio a este mundo. A palavra de Deus diz que Jesus morreria, que Ele seria crucificado. Jesus veio, foi crucificado e morreu. A Bíblia disse que Jesus ressuscitaria. E Jesus, no primeiro dia da semana, no domingo pela manhã, Jesus ressuscitou. E a palavra de Deus também diz que Jesus voltará. Se a Bíblia não errou quando disse que Jesus viria, e Ele veio. Se a Bíblia não errou quando disse que Ele seria crucificado, e Ele foi crucificado, e não errou. E se a Bíblia disse que Ele seria morto e sepultado, e Ele foi morto e sepultado, e a Bíblia mais uma vez não errou. E se a Bíblia disse que Ele ressuscitaria, e Ele ressuscitou, e mais uma vez a Bíblia se cumprindo, a Bíblia mais uma vez estava certa, e Ele ressuscitou. Então nós temos a certeza e toda a convicção que esta promessa de que Ele voltará ainda há de acontecer, ainda há de se cumprir. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Jesus voltará para buscar o seu povo, mas Ele vai buscar todo aquele cujo nome estiver registrado no livro da vida. Então, portanto, amado ouvinte da palavra de Deus, eu convido a você a entregar a sua vida a Jesus. Eu convido a você a vir para o caminho que é Jesus. Eu convido a você a conhecer a verdade que é Jesus. E eu convido a você a ter a vida plena, a receber a vida que é Jesus. Porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você tendo Jesus, você tendo o caminho, você tendo a verdade, você tendo a vida, você estará indo até Deus, você estará indo até a presença de Deus e com certeza a sua vida será uma vida diferenciada, uma vida nova, porque a palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 5 e o verso 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nesse instante, eu gostaria de estar orando em favor da sua vida. Então, me permita fazer uma oração em seu benefício. Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, eu suplico agora a Tua misericórdia e a Tua bênção em favor deste ouvinte da Tua palavra. Que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa abençoá-la. Senhor, se este ouvinte já conhece a sua pessoa, se este ouvinte já conhece a verdade, se este ouvinte já conhece o caminho, se este ouvinte já conhece realmente a verdade que liberta, já conhece Jesus, que o Senhor possa mantê-lo firme em Tua presença.
Mas, ó Deus, se porventura esta pessoa, ó Deus, não está em Jesus, se porventura essa pessoa não entregou a sua vida ao Senhor Jesus ainda, se porventura, Deus, o nome dele ou dela não está registrado, escrito no livro da vida, Deus, que esta vida venha a ser quebrantada, que esta vida venha a ser esclarecida, que esta vida venha a ser iluminada e que o Teu Espírito Santo agora, Pai, possa convencê-la do pecado, da justiça e do juízo. Porque a Tua Palavra ensina que é o Teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então que o Teu Espírito Santo possa estar, ó Pai, fazendo esse convencimento nesta vida, nesta alma, nesse ser, neste coração. E que esta vida, Pai, possa, neste momento, estar entregando a sua vida ao Senhor Jesus. E se é o caso agora, Pai, deste homem, desta mulher, deste jovem, que agora está ouvindo esta mensagem, que está agora ouvindo e fazendo esta oração, se este coração foi quebrantado por esta palavra, e essa pessoa, Pai, quer agora entregar a sua vida ao Senhor Jesus, Deus, que nesse instante, que o Senhor possa ouvir, ó Pai, a voz deste homem, que o Senhor possa ouvir a voz desta mulher, e que o Senhor possa recebê-lo e recebê-la, Pai, em Tua presença. Ah, Deus, e que este nome venha ser agora registrado e escrito no livro da vida. Deus, em nome de Jesus, abençoa este ouvinte, abençoa esta ouvinte, e de igual modo também, ó Pai, abençoa o lar, abençoa os familiares, que a Tua bênção seja, Pai, nesse lugar, nessas vidas. Ah, Deus, é o que eu oro. É o que eu te peço agora neste momento, grato por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha realmente um excelente momento, uma excelente experiência com Deus e que a sua vida seja realmente amparada pelo Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.